Olá pessoal, Diário de uma Guerreira, começando mais 5 quilômetros diários, meus 5 quilômetros de hoje. Eu tô bem no começo, 14 metros só, a 2 minutos e 30, velocidade 4. Bom, gente, eu voltei a fazer as mandalas, para ver se eu consigo me acalmar um pouco, me tranquilizar um pouquinho, que esse é o meu plano B. Eu voltei a fazer as mandalas, tá? Para ver se eu me acalmo um pouco, né? Crio um pouco. Eu fiz 2 mandalas, porque eu gosto de fazer, de criar coisas, né? E aí eu fiz, quando eu começo a fazer, eu faço bastante. Eu fiz 2. E aí ficaram até bonitas. Eu fiz uma bonita, uma vermelha. Aqui eu fiz. Vermelha. Vermelha é a cor da iniciativa, da energia, da vida. Né? Então eu fiz. Comecei a fazer, tá? Porque a mandala ela é intuitiva. Se eu comecei a fazer vermelha é porque eu preciso do vermelho. Vermelho é uma cor que eu não sou muito chegada. Eu não tenho muitas coisas vermelhas, eu não uso roupa vermelha. Eu não sou muito chegada no vermelho, né? Então, provavelmente é uma cor que eu preciso, né? Quando você não usa muito uma cor, é provável que você precise dessa cor para se equilibrar. Então, é provável que se eu comecei a fazer a mandala com a cor vermelha, é provável que eu esteja precisando do vermelho, porque a mandala ela é intuitiva. Então eu fiz uma mandala toda vermelha, vermelho e dourado, né? Que são cores que eu não gosto, tá? Eu não uso nada vermelho e dourado, é muito raro. Na verdade, tonalidade de rosa, eu tô usando rosa, mas eu não uso. Muito raro usar essa cor. Não são cores da minha preferência, tá? Eu uso cores frias. Preto, azul, adoro azul, tonalidade de azul, verde. Mas eu não gosto de cores quentes. Vermelho, laranja, amarelo, são cores que eu não gosto, eu não uso. Provavelmente são cores que eu preciso para me equilibrar, tá? Então eu voltei a fazer mandalas. Eu voltei a fazer para ver se eu me energizo um pouco. Trabalho me trabalho internamente e também eu gosto de fazer. É meu plano B, eu gosto de fazer. Eu sempre gostei de fazer isso, esses artesanatos, essas artes. Eu sempre gostei. É o meu lado B. Eu quero explorar um pouco isso, sim. Acho que só o jornalismo cansa. Eu estou um pouco cansada só do jornalismo. Acho que eu tenho outras aptidões. Por que não explorar? Então eu fiz uma azul. Olha que lindo. Hoje eu fiz uma verde e azul. Aí tem mais a ver comigo essa, né? Essa aqui tem mais a ver comigo. Né? Essa vocês podem ver que ela tem tonalidades de azul, verde, marrom. Ela tem o miolo vermelho, tá? Ela é a mandala da tranquilidade, da cura, né? O azul é a cor da calma, da tranquilidade, do conhecimento, o azul, tá? Do conhecimento. E o verde é a cor da cura. É a cor da cura, o verde, tá? Então, essa mandala tem mais a ver comigo, essa verde. As cores têm mais a ver comigo, né? Da calma, né? Da saúde, da tranquilidade. Essa eu fiz hoje. Essas mandalas eu gosto, tá? Eu tenho que arrumar, não tá pronta ainda. É mandala de parede. Eu adoro fazer isso, porque é terapêutico. E aí você faz, além de ser bonito, é terapêutico. Mas demora um tempo, né, pra fazer. Demora um tempo.
Então eu voltei a fazer isso. E eu adoro mexer com cores. Eu gosto muito de cores. Colorido. Isso, gente. Os signos de água, e eu me incluo nesse rol, eles vivem crises existenciais. Aliás, eles nunca saem das crises existenciais. Os signos de água, eles estão sempre em crises existenciais, né? Porque eles são muito reflexivos, né? Eles são muito reflexivos, eles são muito profundos. O escorpiano, principalmente, né? O escorpiano, as pessoas do signo de escorpião, elas estão sempre em crises existenciais. Elas não saem de crise, né? E é sempre crise profunda, né? Existencial. Não é nada tranquilinho, sossegadinho. São sempre crises existenciais, né? Não é bobaginzinha, né? Crise de casamento, crise de relacionamento. Não. As crises de um escorpiano são crises sérias, de existência, né? De caminhada, de missão de vida. Então o escorpiano, ele não sai da crise, ele está sempre em crise. Tá? Então porque ele é muito profundo, né? Em geral o escorpiano, ele é muito um signo que as pessoas geralmente do signo de escorpião, elas são pessoas muito profundas, né? Elas mergulham fundo nas coisas. Então, elas mergulham. Elas se entristecem muito, ou elas estão muito felizes. Assim, é um signo de muitas polaridades, né? É muito intenso, mas ele é um signo existencial. Então ele está sempre em crise. Por isso que ele fica criando, acho que essas coisas, né? Personagens, arte marcial, né? Arte. O escorpiano precisa estar sempre criando, para ele poder fugir um pouco dessas crises existenciais dele, né? Desses dilemas dele, né? Existenciais. Que ele é um signo muito profundo, tá? Então eu acho que ele precisa ficar criando coisas para dar conta dessas angústias que ele carrega. O escorpiano carrega muitas angústias existenciais. Então eu acho que ele precisa ficar inventando coisas. Então ele precisa inventar senseis carrapatex, senseis botos, personagens, arte marcial, mandalas, porque é uma fuga para ele, né? Ele precisa disso, né? Senão ele fica 13. Ele precisa disso. É um momento de fuga para ele, porque é um signo muito existencial, tá? Ele entra ele mergulha, né, fundo nas coisas. E as questões do escorpiano não são questõezinhas assim, se ele vai casar, se ele vai ter filho, não é isso. São questões complexas, né? Será que eu estou no caminho certo de missão de vida? Será que eu estou fazendo certo, né? Qual é a minha função nesse mundo? O escorpiano, ele tem questões sérias, assim, profundas, sérias. Não é bobaginzinha, né? Se vai casar, se vai ter filho. Isso aí não é o escorpiano, né? O escorpiano, ele tem questões mais sérias, mais profundas, né? É isso. Eu tô falando do escorpiano mesmo, né? O típico. Geralmente o escorpiano típico nem casa, né? A escorpiana típica não casa. Ela não casa, ela tem uma missão de vida mais profunda, né? Casar, esse negócio de casar e ter filho não é pra uma escorpiana típica, não. Isso aí é pra uma canceriana, né? Uma taurina. Aí sim, uma virginiana. Escorpiana não. Escorpiana é uma mulher independente, né? Muito nela, muito ela não segue padrões, né? Escorpiana não casa, não tem filhos, ela não tem esse padrão. Ela não entra no padrão. Ela cria. Ela sai do padrão. Então,
é isso. Eu tô falando aqui pra vocês um pouco do universo, né, feminino, na arte marcial e tal, né? Falando assim um pouco, contando, porque eu prefiro eu contar do que contem de mim. Eu conto de mim, tá? Não que contem de mim, porque aí vão deturpar o que eu sou, então eu mesmo conto. Então eu tô contando como é que foi, como é que é, que as armadilhas das artes marciais, e que às vezes o tiro sai pela culatra, né? Você acaba se apegando, né? Você pega, né? Você fala mal. Imagina, eu fiquei 5 anos falando mal do Sensei Carrapatex. E depois 4 anos convivendo com o Sensei Goto. E depois daquele problema todo. E aí, agora tá difícil. Ficou o ninho vazio. Agora sem o Sensei Carrapatex e sem o Sensei Goto. Os verdadeiros, né? Porque o que acontece? O imaginário não existe sem o verdadeiro. Eu preciso do verdadeiro para alimentar o imaginário. É esse que é o problema, né? Então, perdeu a cor. O Aikido perdeu a graça. Sem o Sensei Goto e sem o Sensei Carrapatex. Porque eles alimentavam isso para mim, né? Era combustível. Sensei Carrapatex era o combustível que eu tinha para ficar no Aikido. À medida que ele não dá mais aula, não tá mais, perdeu o sentido. Ficou difícil. Perdeu a cor. É estranho, mas é verdade. No fundo, é como se eu fosse uma escritora escrevendo a minha história, né, no Aikido, e tendo os personagens, né? E de repente, os personagens não estão mais. E ficou estranho, né? Então, eu sinto falta realmente dos dois. Eles são machistas e tal, fizeram lá xixi fora do pinico e tal, mas eles tinham a sua graça. Ninguém é totalmente ruim. As pessoas têm os seus lados, né? Bom e ruim. À medida que você vai se desintoxicando, né, de raiva, de ódio da pessoa, você vai entendendo que no fundo, você estava muito ligado na pessoa, né? São 5 anos ligado no Sensei Carrapatex. Porque à medida que você fica falando da pessoa, desenhando da pessoa, né? Você está ligada na pessoa. Você está ligada emocionalmente na pessoa, né? Então imagina, 5 anos você falando, desenhando Sensei Carrapatex, dando risada, contando histórias dele, né? Você está pensando nele, né? Está pensando. É muito difícil, realmente. Então cria um apego. É bem difícil. Eu não consigo. Perdeu a graça. Sem Sensei Carrapatex no Aikido, perdeu a graça pra mim. Com quem que eu vou brigar agora? Na verdade, com quem que eu vou brigar? Eu acho que o escorpião é movido à briga, né? Eu acho que... Com quem que eu vou brigar agora? Sem Sensei Carrapatex e sem o Sensei Goto. Agora ficou complicado. O tiro saiu pela culatra. Apego é um problema. Apego é um grande problema. Você apegar, né? Se apegar nas pessoas é um problema. Eu vou contar umas historinhas sobre apego para vocês entenderem que apego é um problema. É algo que às vezes você vai trabalhar. E às vezes você vai trabalhar a vida inteira isso. E é uma coisa sua, né? O budismo tá certo, apego realmente traz sofrimento.
e não te deixa evoluir. Eu vou contar umas historinhas para vocês sobre isso. Então, realmente tem pessoas que são mais apegadas. São apegadas a pessoas, a coisas, a situações, a lugares, a casas, a cursos, a dentistas, a médicos, lugares. O escorpiano, ele é muito apegado, tá? Ele é muito raiz, tá? O escorpiano, por isso que a gente fala que o escorpiano, ele é muito caverna, porque ele não gosta de mudanças, tá? O escorpiano não gosta de mudança. Ele não gosta de mudar de casa. Ele não gosta de sair de casa. Ele... Pra ele sair, tem que ter um motivo muito sério, tá? O escorpiano é muito cavernoso, tá? Então, e outra, ele tem sempre o mesmo médico. Ele não gosta de mudanças, tá? Ele tem aquele hábito, é um signo ritual, né? Então, o que é que acontece? Ele é muito apegado. Ele é apegado, né? E aí, eu tava contando pra vocês outro dia, só que é o seguinte, ele também é um signo que ele não, que ele corta radical. Quando ele consegue cortar, ele corta radical, tá? Ele não tem segunda chance, tá? O escorpiano, quando ele corta radical mesmo, né? Não tem volta. E eu me lembro que quando eu fui casada com o Marcial, eu contei pra vocês que eu fui casada com o Marcial, um leonino, e que teve muita briga, tá? Foram muitos anos de briga com esse leonino. Na verdade, foi mais briga do que convivência saudável, convivência pacífica. Ele tinha qualidades, obviamente tinha, mas a gente teve problemas, porque água e fogo é o oposto, tá? Fogo, leão é fogo, escorpião é água, e escorpião não se curva a fogo de jeito nenhum. Escorpiana não se curva, tô falando de escorpiana mesmo. As escorpianas que se curvam não são escorpianas, simples assim. Se você encontrar uma escorpiana que se curva, ela não tem planetas suficientes em escorpião, tá? Mas uma escorpiana com 8, 7 planetas em escorpião, como é o meu caso, ela não se curva, né? E o leão é um signo muito mandão. Ele tenta te mandar, te dominar, tá? E quando ele não consegue, ele vai usar armas, várias armas. E foi uma luta, né? De dominação, de tentativa de dominação. Ainda mais se ele é leonino e marcial. Ele vai competir. Então foi uma competição entre eu e ele, inclusive marcial. Uma competição marcial, tá? Mas que durou até que o bom tempo, porque existiam afinidades. Claro, ele tinha qualidades, tá? Apesar de ser uma íngua. Eu nunca me curvei a ele, óbvio, né? E aí, um dia, passou um tempo, o casamento já estava muito ruim, estava mesmo, tá? Já tinha acabado praticamente, porque a gente vivia em guerra. Casamento de um leonino com uma escorpiana é guerra. No começo é tudo bem, mas com o tempo, guerra. Era uma guerra. Então, num determinado momento, só que o escorpião, ele não larga o barco, tá? Ele fica no barco até o fim. Ele fica no barco até o fim. Ele não abandona o barco. Tá? Porque ele é apegado e porque ele não larga o barco. Ele luta até o fim. Tá? Então, chegou um momento que ele falou pra mim o seguinte, meu ex-marido, leonino, falou: Priscila, a gente tem que se separar. E ele falou pra mim. Pra mim. Eu falei: por quê? Você tá me traindo? Escorpiano, né? É radical com fidelidade, né?
Eu sabia que ele não estava me traindo porque eu já tinha rastreado as contas dele, todas, né? Eu tinha a senha dele, eu tinha todas as senhas dele, eu já tinha rastreado ele, eu sabia que ele não estava me traindo, né? Ele sempre foi muito fiel, pelo menos que eu saiba. Ele falou, não é isso. Mas a gente tem que terminar o casamento porque a gente vai se matar. É simples assim, você sabe isso. Ele falando pra mim, um leonino, falando pra uma escorpiana, com 7 planetas em escorpião, 7, 8 planetas em escorpião. Eu falei assim, você tem razão, eu sei disso. Como boa escorpiana que eu sou. Eu falei, você não acha que dá pra negociar? Vamos dividir a casa no meio. Eu, escorpiana, a gente divide a casa no meio. Você fica do seu lado, eu fico do meu. Ele falou, a gente vai se matar. Você sabe disso. Eu falei, eu sei disso. Aí eu entendi. Mas eu não desisti. Né? Aí eu peguei as minhas malas, porque eu ia embora mesmo, tá? Eu sempre ia embora, eu tinha 2 casas, eu sempre tive, né? Eu sempre tive por 2 casas. Eu nunca suportei viver 24 horas com o marido, com o homem. Não dá, a minha natureza não suporta isso. Eu acho que é muito ruim casamento com a mulher. E é mesmo, tá? Insuportável. Uma escorpiana é insuportável. E aí eu fui embora. Mas eu sabia que eu ia embora pra sempre. Fui embora, não olhei pra trás. Entrei no ônibus e fui embora. Eu não olhei pra trás. Cortei radical. Separei. Nunca mais eu voltei lá. Nunca mais eu falei com ele. 5 anos. 5 anos eu cortei radical dele. Ele ainda tentou falar, né? Porque foi um casamento longo, né? 13 anos. Falou, a gente pode ser amigo. Eu falei, não, nós seremos inimigos. Você não foi um bom marido. Por que nós seremos amigos? Não tem nada a ver nós dois. Nós não temos nada a ver. É radical. Nunca mais. Eu não sei nem qual é o Facebook dele, rede social dele, não entro. É radical. E eu cortei com todo mundo, né? Foi assim. O final morreu, né? Morreu. E assim. Então, o escorpião é apegado sim, mas ele corta radical. Não tem esse negócio, né? De pena, de ex-namorado, que nem o Boto-san, que fica, né? Rala e rola com a ex-namorada. Não tem isso. Você corta, você tem que terminar, você tem que terminar. Tudo tem começo, meio e fim na vida, né? Você tem que terminar, você tem que terminar. Você tem que ter maturidade nas coisas, né? Você tem que ser uma pessoa evoluída. E você tem que terminar mesmo. Não é só com relacionamento, é com tudo. É com dojo, né? Acabou, né? Morreu aquele dojo. Morreu. Eu só tenho contato com uma pessoa do dojo que eu estive. Só uma. Por quê? Porque eu gosto muito dele. Eu só mantive contato com uma pessoa do dojo de Aikido que eu estive. Só com uma pessoa, um colega meu, que eu mantive. Eu voltei a ter amizade com ele. Primeiro dojo, porque eu gosto dele. Aquariano, tudo bem. Porque o escorpião, ele é assim. Ele pode até falar mal, mas se ele gosta, ele gosta. Fala mal de aquariano e tal, mas eu gosto dele. Ele é meu amigo, eu gosto dele. Então eu mantive contato com ele. Foi o único. Eu mantive porque eu gosto dele bastante. Só, o resto eu cortei. Acabou. Né? Talvez eu mantenha contato com uma pessoa ou outra, mas porque eu gosto da pessoa. Agora, se você botou esse Capatex, infelizmente eu gosto deles.
Por quê? Porque foram anos e anos falando desses dois e criei um apego neles. Sei, eles têm todos os problemas, são machistas, tudo, mas eu criei um apego neles, eles me ajudaram a seguir. Né? Eu não sei porquê, né? Às vezes você gosta das pessoas, não sei exatamente porquê. Xinguei, principalmente o Sensei Carrapatex, eu xinguei bastante. Fiz desenho dele. Mas, no fundo, eu tinha um afeto por ele. Ah, você não fala de uma pessoa que você não goste, né? Então, tá difícil desapegar dele. Realmente, eu não consigo. Eu não consigo. É complicado. Ficou um ninho vazio. O Sensei Carrapatex deixou um ninho vazio. Assim, é difícil, ninguém vai ocupar. Porque é ele, né? Ele é único, as pessoas são únicas. Então, o tiro saiu pela culatra. Saiu pela culatra. Perdi o sentido, Perdi o sentido. A vida é uma ironia, né? Gostar e não gostar tá no mesmo patamar, né? Talvez agora que eu esteja desintoxicada um pouco mais, porque tem um lado meu que continua não gostando, né? Tendo raiva. Então, mas ironia, né? Provavelmente ele também tem apego. Se ele é água canceriano, ele tem apego também. Ele deve estar preso ainda, né? Na minha imagem, ele deve estar preso. Se ele é canceriano, ele está preso. Faz parte. Vai saber. Às vezes tem, né? Coisa de outras vidas, vai saber, né? Mas o Sensei Boto e o Sensei Carrapatex são especiais, né? Eles são especiais, eles tudo bem. O Sensei Boto fez aquela conspiração, né? Mas ele me dá alegria. Quando eu penso nele, naquelas histórias, ele me dá alegria. Ele me traz alegria. Aquele catalão, aquelas castanhas. Ele me tira a tristeza, né? Ele me dá alegria. Então, ele é especial, né? Ele é especial. É só ele que faz isso, né? As pessoas são únicas. Então, evidentemente eu sinto falta dele. Ficou um ninho vazio sem ele. Eu sinto falta. Aquelas coisas que ele contava, né? Aqueles vídeos. Engraçado, é divertido. É uma pessoa que você... É como se você quisesse ter no bolso. Você tá triste, tira do bolso, um Sensei Boto. Sim, é mais ou menos isso, né? Ainda mais a gente, o signo de Escorpião, a gente é muito denso. A gente é muito denso, né? A gente fica triste. De repente, sim. A gente precisa do Sensei Boto. A gente precisa. Né? Aí ele fala aquelas coisas, né? Queria aprender a fazer xixi, falar xixi em japonês, aquelas coisas. Aí dá risada. Ele cura em alguns momentos, né? Com aquelas coisas que ele fala. Acho que é por isso que ele realmente me marcou, ele me cativou. O Sensei Boto. Ele me marcou. História de vida, não é só no Aikido. Eu gosto dele. É verdade. E o Sensei Carrapatex, ele me marcou porque ele é afetivo. Ele é muito mais afetivo que eu. Muito mais. Ele é afetivo. E ele, o Sensei Carrapatex, ele é impressionante. Ele é o oposto de mim. Você olha, ele é um homem bruto. Mas ele é delicado. Ele é delicado. Impressionante. É o contrário de mim, exatamente o contrário, né? Eu sou delicada externamente, mas eu sou mais bruta internamente, muito mais que ele.
muito mais. Tanto que eu não entendi o que ele fez. Por quê? Porque eu tenho uma brutalidade interna que não foi capaz de entender o que ele fez. Eu não tive a sensibilidade de entender o que o Sensei Carrapatex fez. Ele é mais sensível que eu. O Sensei Carrapatex é mais sensível que eu. Isso é uma qualidade. Ele manteve isso. Não sei, deve sofrer bastante. Porque no mundo que a gente vive, ser assim deve ser muito sofrido para ele. Por isso que eu gosto desse Carrapatex verdadeiro. Verdadeiro. Eu não sei como é que ele consegue conviver com essas mulheres. Não sei. Não tem nada a ver com ele. São brutas, são brucutus. Ele deve ser muito infeliz. Esse Carrapatex. Deve ser. Ele deve criar fugas. Esse Carrapatex. Ele podia ter conversado comigo. Podia. É claro que naquela altura dos campeonatos, depois que ele fez aquilo, não tinha abertura. Eu tava com raiva, né? Não tinha abertura. Mas ele é sensível, sim. Muito mais que eu. Acho que é por isso que eu gosto dos dois. Os dois, pra mim, apesar do machismo, são especiais. Os dois. Não sei se boto Sensei Carrapatex. Pra mim, ficou um ninho vazio. Ficou triste. Verdade. Eu tô numa crise existencial. Eu tô vivendo uma crise existencial, né? Gente, assim, eu tô no 2 quilômetros e 45 metros, 34 minutos e 35 segundos. Uma velocidade de 4.3, eu tô variando no grupo dos 4, 4.3, 4.5, até mais, gente.